Senhores, bem-vindos a mais um encontro de Direito Penal. Eu sou o professor Diogo Luan e o tema da nossa aula de hoje é o regime disciplinar diferenciado. Eu vou estar chamando ele aqui de RDD. Então, onde é que nós vamos encontrar o estudo desse artigo? Ele está previsto na Lei de Execuções Penais, Lei 7.210 de 1984, e ele está previsto no artigo 52. Três situações, elas possibilitam que o regime disciplinar diferenciado eles sejam aplicados. A primeira situação ela está prevista no caput do artigo 52 e as duas outras situações elas estão previstas no parágrafo 1º. Então a gente vai estudar primeiro aqui rapidamente a situação prevista no caput do artigo 52 e logo em seguida as duas outras situações previstas no parágrafo 1º. O caput do artigo 52 ele traz a seguinte informação, que a prática de crime doloso ela constitui falta grave. Porém, quando ela subverter a ordem dentro do presídio, ela vai sujeitar o acusado, o praticante dessa falta grave, ao regime disciplinar diferenciado. Esse preso, ele pode ser tanto preso condenado como provisório, assim como nacional e estrangeiro. Então, qual é a primeira informação que nós já vamos extrair do caput do artigo 52? Que o RDD ele só pode ser aplicado se for feito um crime doloso. Então, a gente já exclui os crimes culposos. Então, a primeira informação é que ele só pode ser aplicado se for feito o crime doloso, se for praticado um crime doloso. Além de ter sido praticado um crime doloso, não basta simplesmente ele praticar um crime doloso e ser aplicado o RDD. Além da prática do crime doloso, esse crime ele tem que subverter a ordem dentro do estabelecimento prisional. Então, eu vou ter que ter aqui uma conjugação prática de um crime doloso, conjugada com a subversão da ordem interna do estabelecimento prisional. Nessa situação, eu vou poder aplicar o regime disciplinar diferenciado. As duas outras situações elas estão previstas no parágrafo 1º do artigo 52 em dois incisos. O inciso 1º, ele vai trazer a seguinte hipótese de aplicação do RDD, que quando for um apenado que possa causar alto risco à segurança, tanto do estabelecimento prisional quanto da sociedade, eu posso aplicar o RDD. E no inciso 2, ele vai dizer o seguinte, que quando existir fundadas suspeitas do preso, ele está participando de organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, eu também vou poder aplicar o RDD. Então, nós temos essas três situações. E aí, nos seus vários incisos do artigo 52, nós vamos encontrar várias limitações de direitos que vão ser aplicados àquele preso que está sob o RDD. O primeiro é que ele vai ser recolhido em cela individual, então ele fica na chamada solitária. Ele vai ter direito a banho de sol diário, porém esse banho de sol ele vai poder ser somente por um período de 2 horas. Ele pode sair com até 4 pessoas, mas desde que essas 4 pessoas elas não façam parte do mesmo grupo criminoso. Ele pode receber visitas quinzenalmente por até 2 membros da sua família, porém essas visitas vão ter um lapso temporal no máximo de 2 horas, então ele vai poder receber esses familiares por até 2 horas e não vai poder ser entregue nada para esse preso. Existe uma situação muito excepcional de ser entregue alguma coisa a esse preso, desde que seja por ordem judicial. Se for por ordem judicial, aí vai poder se entregar algum objeto para esse preso. Todas as visitas, elas serão monitoradas, exceto a do defensor com o custodiado, tá bom? Então, todas as visitas, elas vão ser monitoradas, exceto a do defensor com o custodiado, tá bom? Quando eu estou falando aqui custodiado, é só para lembrar a regra lá do caput. Pode ser o preso tanto condenado quanto provisório, nacional ou estrangeiro. Então, essas são as situações mais comuns do RDD prevista nos seus incisos. Porém, nós temos uma regra prevista no parágrafo 3º e uma regra prevista no parágrafo 4º, que é o chamado Super RDD,
que eu vou fazer a leitura para os senhores, que é uma regra interessante. No parágrafo 3º, nós vamos ter a hipótese que esse preso ele vai cumprir o RDD em presídio federal. E já no parágrafo 4º, nós vamos encontrar aqui a hipótese em que o lapso temporal de 2 anos, que eu falei para os senhores previsto no caput, ele pode ser prorrogado por 1 ano e assim continuar até o cumprimento total da pena dele. Inclusive, já tem vários questionamentos da constitucionalidade desse artigo. Mas eu vou fazer aqui a leitura do parágrafo 3º, que diz que quando o apenado ele vai cumprir o RDD no regime, no presídio federal, e quando será estendido o RDD. Então, a redação do parágrafo 3º, ela diz o seguinte: existindo indícios de que o preso exerça liderança em organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, ou que tenha atuação criminosa em 2 ou mais estados da federação, o regime disciplinar diferenciado será obrigatoriamente cumprido em estabelecimento federal. Já o parágrafo 4º, ele vai trazer as 2 situações em que nós vamos ter o chamado super RDD. Na hipótese do parágrafo anterior, o regime disciplinar diferenciado ele poderá ser prorrogado sucessivamente por períodos de 1 ano, existindo indícios de que o preso, inciso 1, continua apresentando alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento penal de origem ou da sociedade, e no inciso 2, mantém os vínculos com organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, considerados também o perfil criminal e a função desempenhada por ele no grupo criminoso. Então, no parágrafo 3º e no parágrafo 4º, nós vamos ter uma situação de endurecimento do RDD, que já é muito rígido, e na aula de hoje eu me dou por satisfeito. Eu acho que todas as informações básicas, inclusive com as mudanças que foram implementadas pelo pacote anticrime, foram transmitidas aos senhores. Nós não temos nenhuma resolução de concurso público, porque como isso é uma mudança recente, eu não consegui ver nenhum concurso público que já tenha aplicado. E aí, não se preocupem, porque se aparecer qualquer concurso público que tenha uma questão dessa, eu acabo jogando aqui e a gente acaba conversando sobre essa questão, tá bom? Então, eu lhe aguardo no próximo encontro. Clique aí, dê um like, compartilhe, porque o canal crescendo, nós vamos ter condições de estar fazendo videoaulas de vários temas do direito penal. Um abraço e até o próximo encontro.